Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que este vídeo vos acompanha. O meu nome é Sandra Barreira e nós estamos no Espaço Maior Gosto Terapis. Vamos dar início aqui às leituras para os signos de terra, começando por Virgem. Vamos ver então, tarô, por favor, para Virgem, para novembro de 2025. Qual é a energia regente do mês? Vamos lá embora. A temperança. A temperança. Do que é que nos fala a temperança? A temperança fala-nos justamente num equilíbrio, num balançar os prós e os contras. A temperança fala-nos numa paciência, até uma cura através do tempo, ok? Em termos alguma cautela, ok? Não irmos com muita sede ao pote, ver primeiro, observar bem, procurarmos com alguma maturidade emocional, procurarmos uma harmonia, se possível. Pronto, é por aqui, tá bem? Vamos ver o fundo do deck. O Imperador. Isto tudo porquê? Porque há aqui uma necessidade de nós criarmos uma estrutura, ou então manter essa estrutura, ok? Costuma-se dizer que o Imperador é aquela carta a carta da sabedoria. Porquê? Porque ele, com muitos poucos recursos ou quase nenhuns, ele consegue erguer uma estrutura sólida, com bases sólidas. Portanto, claro que isto implica muito conhecimento, ser um pouco austero também, de vez em quando, ou seja, não gastar dinheiro de forma supérflua, e ir construindo algo. E estas coisas levam tempo. Já a carta da temperança também nos fala em tempo. Algo que a gente pacientemente aguarda. Pronto. São duas cartas lentas, mas com o objetivo para alcançar algo. Ok? Muito bom. Muito bom. Isto fala muito sobre a maturidade de cada um de nós. Vamos ver então como é que isto se desenrola aqui, no resto das áreas. Ora, tarô, por favor, para Virgem, para novembro de 2025, 3 cartinhas. Virgem, para novembro de 2025. Ora, uma já saiu, eu vou aceitar porque já tinha dado o tema. Falta mais 2 só. Portanto, já temos trabalho, passamos a ter financeiro e outra vez a temperança e amor e relacionamentos. Fundo do deck, Rei de Paus. Vamos já tirar o Lenormand. Lenormand, por favor, para Virgem, novembro de 2025. Duas cartinhas para cada uma das de tarô, para complemento de leitura. Uma, duas, uma, duas, uma e duas.
Ora bem, no Lenormand para trabalho, então, saiu o Cavaleiro e o Chicote e a Vassoura. Para financeiro, o Lenormand sai com o Caixão e as Estrelas. E para amor e relacionamentos, sai no Lenormand o Homem e os Peixes. O fundo do deck, os Pássaros. Para quem está a chegar hoje às minhas redes sociais, aqui na Maiorgos a leitura é feita assim. Na questão de amor e relacionamentos, eu faço aqui uma divisão de águas. Porque amor, para mim, é a pessoa que a gente escolhe para ficar ao nosso lado na vida. O cônjuge. Portanto, namorado, namorada, marido, esposa, pronto. Só. Todos os outros relacionamentos afetivos que nós temos, independentemente da pessoa ser ou não laços de sangue connosco, são pessoas que a gente gosta, portanto são pessoas que a gente sairia de casa para ir acudir, fosse a que horas fosse. É este tipo de ligação afetiva. Portanto, e essas pessoas obviamente condicionam o nosso viver, não é? Vamos falar então aqui, começar aqui a leitura. Para trabalho, sai o 8 de paus, e o 8 de paus é uma carta que nos vem falar de movimento, de ação, portanto, de progresso. Também nos pode vir aqui a falar de uma comunicação rápida. Vai haver aqui, se calhar, novidades, mas tudo muito precipitado, tudo com demasiada rapidez. O que vem por escrito, e não sei porque isso vai gerar aqui um descontentamento. Eu vejo vocês aqui a varrerem alguém da vossa vida a nível profissional. Essas notícias, não sei como é que elas se vão enquadrar, não sei se elas vão pôr em causa a vossa estrutura, mas eu vejo aqui uma discussão, alguma coisa não vos vai agradar, no sentido de vocês porem travão aqui numa situação qualquer, ou alguém está a tentar abusar de vocês, porque há aqui um rei de paus. Há aqui um rei de paus aqui com uma energia. O rei de paus é aquela pessoa carismática, que energética, líder, estão a perceber? Alguém até, se calhar, como é que eu vou dizer isto? Com algum empreendedorismo, ok? Aquela pessoa que se chega à frente, que vai, faz e acontece, e se calhar aquilo que esta pessoa vai fazer pode não ser... Podem vocês não estar muito de acordo, é possível que com este carisma e esta garra toda meta os pés pelas mãos, tente abusar do poder que tem, porque isto é um rei, e vai aqui passar por cima de vocês que nem um trator. E vocês vão ter que dizer assim, não. Assim não, porque assim não brinco eu. Porque estás-me a pôr em causa a mim. E é um bocadinho por aqui. E vocês vão varrer essa pessoa. Isto é uma discussão. Uma discussão com o rei de paus. Isto é vocês a varrerem da vossa vida, porque o chicote é a discussão, é a repetição de palavra, a vassoura é literalmente vocês atirarem alguém da vossa vida, pelo menos a nível profissional. Pronto, já não vou mais longe. E aqui com os pássaros, isto era alguém com quem vocês faziam parceria, mas olhem, atenção, aqui os pássaros também me diz outra coisa, que depois desta discussão provavelmente vai haver aqui muita conversazinha, muito 31 de boca. Ai, porque o virgem disse-me assim e fez-me assado, mas não dizem o que é que aconteceu antes para o virgem chegar ao ponto de dizer, pronto, o que está para trás da história já ninguém diz. Pronto, e é um bocadinho isto. Agora, dinheiro. Eu faço a separação para dinheiro, porquê? Porque dinheiro pode não vir só do trabalho, não é? Nós podemos ter outros rendimentos que venham de outras situações, imaginemos uma aplicação no banco, uma casa que vocês têm que arrendaram, sei lá, tanta coisa que pode vir.
um empréstimo ao banco que vem, não vem, está em análise, mais um subsídio à segurança social que possa ter sido pedido. Pronto, o dinheiro pode vir de muitas fontes, de muito lado, uma mesada que um pai, um tio, um avô, um padrinho dá, pode vir de muitas outras fontes, e então eu leio a questão do dinheiro, leio à parte por isto mesmo. Aqui no dinheiro, 3 de paus, com o caixão e a estrela. O 3 de paus é aquela carta que nos fala sobre nós fazermos uma reflexão sobre o nosso progresso. É nós estarmos a ter uma visão a longo prazo, ok? É vocês olharem lá para a frente. Imaginemos aqui que vocês têm 10 tostões de lado, pronto, e estão numa visão de como é que vão aplicar esse dinheiro num novo projeto, até porque é possível que este rei de paus aqui na questão do dinheiro possam ser vocês aqui com um projeto em mente, porque o rei de paus é como eu dizia há bocado, tem aquela garra, aquele empreendedorismo, é aquela pessoa que se chega à frente, vai, faz, acontece, é um bocadinho por aqui. E então temos aqui o 3 de paus, vocês a contemplarem aqui como é que onde gastar o vosso dinheiro. Há aqui um fim de ciclo. A carta do caixão ou me traz que vocês estão a receber um dinheiro que até pode vir de uma herança, porque houve alguém que morreu e que vos deixou alguma coisa. Ou, se vocês têm vindo, e eu sei que tem havido muitos virginianos que financeiramente as coisas têm estado muito complicadas há uns anos para cá, não é há uns meses, é há uns anos para cá. É como se fechasse agora aqui um ciclo na vossa vida, ok? Isto permite-vos sonhar, procurar um novo norte para dar destino ao vosso dinheiro. É como se vocês aqui se permitissem sonhar com um dinheirinho ou que vocês têm junto ou que vocês vão buscar de algum lado. Aqui, por exemplo, em termos de trabalho, imaginemos que foi um despedimento, esta comunicação por escrito rápida foi um despedimento, e se vocês foram despedidos, por exemplo, vão buscar o vosso dinheiro, não é? Os direitos, imaginemos que vocês estão há uma série de anos na mesma firma, portanto vão buscar algum dinheirinho e vocês com esse dinheirinho vão se permitir sonhar um bocadinho mais alto, tomar um novo rumo na vossa vida profissional até se calhar, porque ou viajarem, também pode ser vocês, esta carta do 3 de paus também nos fala muito em viagem para o estrangeiro, ou seja, vocês porem em causa o irem trabalhar para o estrangeiro, ou não ficarem cá, e usam esse dinheirinho para alugar uma casa e para fazer a viagem e para terem algum dinheiro para comer os primeiros tempos. Pronto, pode ser muito nesse sentido também. Mas já há aqui sim uma época financeira de escassez que termina. E isto isto não tem a ver com o livre-arbítrio do homem. Isto tem a ver com bênçãos que vêm do céu. Portanto, é Deus no caminho. Ok? Portanto, já chega de passar privações, está na hora das coisas mudarem. Estou uma poeta, não estou? Mas é o que eu estou a ver aqui, fora de brincadeiras. E vocês aqui com muita estrutura, já vos expliquei que o Imperador, para criar as suas estruturas, ele é muito sábio. Só tenham cuidado aqui com esta discussão, porque não se esqueçam que a energia do mês é a temperança. Está-vos a pedir calma, ok? Por alguma razão vos está a pedir calma. Aqui, amor e relacionamentos. Mais uma vez a temperança. Nos relacionamentos está-nos aqui a pedir calma. Muita calma,
ou até mesmo uma cura através do tempo. Vocês terem completado uma cura. Não se esqueçam do seguinte: a carta da temperança é uma carta que vem a seguir à carta da morte, onde há necessidade de reequilibrar emoções. Portanto, e tudo isto são processos muito lentos. Uma cura é sempre doída, não é? Doída, não sei como é que vocês querem dizer. Mas perceberam, há sempre uma dor, sempre que há uma cura, há uma dor. Seja essa cura emocional, física, psicológica. E dá uma sensação que vocês estão aqui a sair de um processo de muita dor. Tudo isto levou imenso tempo, tudo isto nos leva a expurgar um veneno que estava dentro de nós. Já dizia o Paracelso que todo o excesso se torna um veneno. Portanto, é como se vocês fizessem a cura desse veneno. Eu não sei se isso não está aqui relacionado com um rei de paus que possa ter havido na vossa vida, que vos iludiu. Que vos iludiu, ou que se calhar vos quis, para uns virginianos, se calhar quis-vos, ao sair da vossa vida, roubar-vos dinheiro. Mas acho que isso é só para uma pessoa ou outra. Não vejo muito estas cartas aqui nesse sentido. O que eu vejo é, se calhar após uma cura, e só após a cura de algo do passado não ter corrido lá muito bem, vem agora um homem, entra agora uma energia yang na vossa vida, que vos vai ajudar a trazer prosperidade. Que vem aqui, ou de alguma forma essa pessoa vos ajuda em termos financeiros, ou vos vem ajudar em termos profissionais, que vos vai levar a dinheiro, mas de alguma forma esse homem está relacionado com uma prosperidade para a vossa vida. E digo-vos já uma coisa: se isto for a nível romântico para aqueles que estão solteiros, que possa surgir para aquelas meninas que estão solteiras, que possa, meninas ou meninos, eu não ponho aqui espécies, está bem? Géneros, peço perdão. Para aquelas pessoas que estão sozinhas e que têm aqui uma energia yang a entrar na vossa vida, isto pode ser muito bem o par ideal para o resto da vossa vida. Está aqui os pássaros. E sabem que quando os pássaros aparecem numa leitura de amor, de romance, é indicação de parceiro para a vida. Os pássaros, quando acasalam entre eles, é parceria para o resto da vida. E mesmo quando um dos elementos morre, o outro já não arranja mais ninguém. Mais ninguém substituiu aquilo que foi o meu parceiro ou a minha parceira. Portanto, isto é uma ligação para o resto da vida. E vai ser alguém assim com uma energia de rei de paus. Talvez aqui um leão, um câncer, alguém fiel e com muita garra. Vamos ver aqui o nosso conselhozinho para os virgens. Portanto, meninos e meninas solteiros, preparem-se porque alguém se aproxima, está bem? Alguém se aproxima. Tomem atenção se este alguém que se aproxima é alguém do vosso passado. Agora que vocês finalmente já curaram a dor que traziam, vejam lá isso, está bem? Não há aqui assim muitas cartas, não há, que indiquem isso, mas para quem for, analisem bem, está bem? Porque quando a pessoa quando está na essência dela fazer uma vez, ela consegue repetir a dose. Portanto, não estou a dizer para não perdoarem, mas analisem bem, está bem? Não, porque correm o risco de isso voltar a acontecer. Ora bem, tarô dos arcanjos, por favor, para Virgem para novembro de 2025.
uma cartinha de conselho para os virgens. Conselheiro, muito bem, o conselheiro. Então, e o que é que nos diz o conselheiro? Arcanjo Azrael. És um conselheiro nato e muitas pessoas beneficiam quando as orientas e tranquilizas. Pessoal, vejam aí, façam pausa para ler. Estas cartinhas são o máximo. Lindíssimas, lindíssimas. Escrita criativa no fundo do deck. Arcanjo Gabriel. Adoro trabalhar com Arcanjo Gabriel. Arranja tempo para anotar os teus pensamentos num diário ou para escrever um artigo ou um livro. Virgens! Começar a pôr tudo por escrito. Façam um best-seller aí da vossa vida. Não estou a brincar. Olha, isto é um conselho de um arcanjo, hein? Porque assim, a gente ao escrever, a gente cura também. É como se tomássemos uma consciência de que aprendemos algo, passamos por algo menos bom, aprendemos algo, curamos esse algo e tomamos consciência da lição para não ter que a repetir no futuro. E a escrita ajuda-nos muito em todo esse processo. Lá está, a temperança. Cura através do tempo. E se escrever é bom, se vocês gostam, criem um diário. Escrito à mão, como antigamente, feito no computador, não interessa, mas enquanto estão a escrever, vocês estão a formar as frases e estão a tomar consciência do que sentiram, do que é como se estivessem a pôr cá para fora, ok? Isso é maravilhoso, isso é muito bom, ajuda bastante. Por isso é que eu digo, às vezes há histórias, por incrível que pareçam, dão best-sellers, e são histórias de vida, Ora, a temperança tivemos aqui, portanto, a lidar com signos como Sagitário, Carneiro, Leão, Gêmeos, Escorpião, Peixes, Peixe já disse, Câncer, Leão, Áries ou Carneiro também já disse. E acho que já disse Capricórnio. Não disse Capricórnio, digo agora Capricórnio. Já disse. Pronto, meus amores, está tudo para este mês. Não se esqueçam aqui, varram as pessoas da vossa vida se elas vos estão aqui a prejudicar, mas varram com temperança, com equilíbrio. Ou seja, não saiam de cima do salto. Está bem? Um beijinho grande e não se esqueçam de ver o vídeo do dia 11/11, porque é como eu vos digo, este ano é o ano das conclusões e nós estamos em novembro. Não estamos, mas vamos estar muito em breve, falta 3 dias, hoje é dia 27, estou a fazer a leitura a dia 27. Mas pronto, praticamente estamos em novembro, ou seja, num ano em que a energia é para conclusões, o que não ficou concluído até aqui, estes 2 meses até ao final do ano, podem crer, vai haver muita coisa, muita história a encerrar nas nossas vidas e a gente a varrer muita gente da nossa vida e por aí fora. Vamos limpar tudo o que há para limpar, limpar karmas, que é para começarmos o próximo ano, que é o ano número 1, começar a dar inícios a coisas novas e aplicar as nossas lições aprendidas e seguir com outra fé e com outra garra, está bem? Não se esqueçam de ver o vídeo do portal, dia do portal 11/11, que promete, está bem? Beijinhos e até um dia destes. Trulero!